Cá estamos aqui outra vez para falar de Premier League, para falar desse retorno do futebol de clubes aqui na Inglaterra, para falar dessa rodada que teve diversos pratos maravilhosos nesse eterno rodízio de qual jogo a gente vai assistir, qual jogo a gente vai conseguir dar um pouco mais de atenção e tudo mais. Eu, claro, por ser humanamente impossível, não consigo assistir a todas as partidas, mas tento depois, as que eu não assisti, pelo menos dar uma olhada no compacto e reportagens e tudo mais. Então, assim, nesse sábado foi especialmente mais difícil porque a Premier League colocou grande parte dos grandes jogos na faixa das 3 da tarde aqui, horário do Reino Unido, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Mas, enfim, mesmo eu tendo ido a Old Trafford para cobrir o jogo do Manchester United, ou melhor, o jogo do Brighton, eu, claro, estudei as outras partidas e tudo mais, enfim, também por isso esperei para gravar esse vídeo agora no domingo, com todo o perdão no mundo a Nottingham Forest e Burnley, que fecham a rodada nessa segunda-feira, mas enfim, a partir de amanhã eu já estou totalmente focado na cobertura da Liga dos Campeões, então não conseguiria esperar por esse jogo para gravar esse vídeo, perdão. Vamos logo então para o primeiro jogo e o que eu dou mais destaque aqui no vídeo de hoje, cara, apesar de eu não ter visto na íntegra, é o roteiro escrito para Richarlison, né? Que maravilha o que o futebol nos proporciona de tempos em tempos, né, cara? O Richarlison, depois de todas as pancadas que ele vem levando, depois de algumas críticas exageradas, mas muitas justas que ele vem sofrendo, ele vai lá, fica no banco mais uma vez com a camisa dos Spurs pela segunda partida consecutiva no clube, entra aos 35 do segundo tempo com o jogo 1-0 para o Sheffield United, aí aos 53, 8 minutos de acréscimo, ele empata, marcando de cabeça, e aí aos 55, é isso, rapaz? Ele dá o passe para o gol da virada, o gol do Kulusevski. Uma atuação curta, tão curta quanto marcante, uma atuação para levantar muito o Richarlison nesse momento, né, cara? Eu tava vendo os comentários nos posts de reações a essa vitória, essa virada dos Spurs e tudo mais, e muito bacana ver tanta gente apoiando o Richarlison, torcedores do Tottenham, mas não somente, tá? Sinto que tem mais apoio ao Richarlison por aqui do que dos torcedores brasileiros, mas isso talvez seja um pouco, sei lá, a amostra que eu tenho à disposição, né? Mas enfim, de qualquer forma, a gente teve esse roteiro maravilhoso para um Richarlison que faz apenas o segundo gol dele com a camisa dos Spurs dentro da Premier League. O último tinha sido marcado em abril. Ele chegou no começo da temporada passada, então assim, são muito poucos gols, o que faz desse ainda mais especial, mas não são muito poucos gols do Richarlison na Premier League em geral, né? Ele chega ao gol de número 50, o que talvez possa não parecer muito, mas o coloca como o terceiro brasileiro mais goleador da história da competição, atrás apenas de Gabriel Jesus, que tem 70, e de Roberto Firmino, que tem 82. Diferentemente dos dois primeiros colocados, o Richarlison ele não chegou na Inglaterra, ele não chegou na Premier League jogando por um clube do Big Six, né? Inclusive ele foi o que mais demorou para chegar no Big Six. Tanto Firmino quanto Gabriel Jesus só jogaram em clubes do Big Six, clubes que inclusive disputaram e conquistaram títulos da Premier League. O Richarlison ainda não teve isso à disposição. Será que briga dessa vez? Eu não vou querer colocar o carro na frente dos bois, mas eu estou cada vez mais postecogluzado. Eu estou absolutamente enamorado pelo treinador dos Spurs, cara. Ele parece ser uma pessoa, maravilhosa, cara. Assim, eu queria muito poder entrevistá-lo. Uma pena que, como vocês sabem, ou enfim, se não sabe, vai saber agora, eu não costumo sair de Manchester para cobrir jogos de Premier League. E o Tottenham não está na Liga dos Campeões nessa temporada, né? Então, teoricamente, se tudo der certo para os Spurs, eu só entrevisto o Andy na temporada que vem. Eu só tenho a possibilidade de entrevistar o Andy na temporada que vem, o que é uma pena porque eu queria muito
poder trocar uma ideia com ele, preparar uma entrevista com ele, porque além de já tá dando certo de mudar o time da água para o vinho em tão pouco tempo, ele é um orador muito bom, né? Por exemplo, sobre o Richarlison, além de ele ter dado uma baita resposta sobre o papel da cabeça, da psicologia no futebol, depois do jogo ele fala o seguinte, olha, abre aspas, o Richarlison precisa entender que ainda joga bem futebol. Ele é um jogador fantástico, tem muito a entregar e eu espero que o que aconteceu hoje ajude a aliviar o peso de outras áreas da vida dele. Estou muito feliz pelo Richarlison, fecha aspas para o Andy. Antes de trazer outra, porque essa aqui, cara, eu coloquei aqui, enfim, a brincadeira de projetar um Tottenham brigando pelo título da Premier League, e falei, não vou colocar o carro na frente dos bois, mas esse é o papel do torcedor, né? A gente pode concordar nisso aqui. Acho que frear a paixão e os sonhos do torcedor é um papel muito chato no futebol, ainda mais vindo de pessoas que representam um clube, então por isso que eu fico muito feliz quando o Ange, ele quando perguntado se era melhor, sei lá, colocar o torcedor um pouco mais no chão e dar talvez um choque de realidade nessas projeções que já começam a pensar em título de Premier League, ele fala o seguinte, não, cara, deixa eles curtirem, não é o meu papel acabar com esse sentimento, deixa a torcida se animar, sonhar, se precipitar. Essa é a beleza de ser torcedor. A torcida já passou por dores suficientes, então deixa ela curtir. É isso, cara, é isso. Ange Postecoglou, eu quero muito que você dê certo, cara. Já tá dando, né? Enfim, a carreira dele já bastante bacana, por mais que às vezes a gente fique, pelo menos aqui, né? Muito focado na Premier League. Que bom que ele chegou e tá dando certo e que fique bastante tempo por aqui. Faz bem ter um treinador com essa cabeça, com essa autenticidade e, enfim, sendo bom no que faz, né? Que é o que tudo indica. Por exemplo, os times que ele treina estão, quer dizer, vamos lá, somando os outros clubes pelos quais ele passou, ele está a 50 jogos de ligas nacionais invicto dentro de casa. Não é pouca coisa. E aí eu trago finalmente, eu reparei depois que num vídeo recente, eu dei uma deixa para entrar um vídeo com a música da torcida dos Spurs para o Andy e eu esqueci de colocar na edição. Então eu a trago aqui mais uma vez porque é uma versão belíssima da música do Robbie Williams, Angel. Aí tem Andy, Angel, né? Deve ter partido daí, talvez, a primeira ideia desse gênio que teve a ideia de fazer essa adaptação. Então eu espero que o Fred, editor, coloque o vídeo para você agora. Se o vídeo rodou, cabe primeiro uma explicação. O Christian Gross, eu também tive que pesquisar, tá? Que eu não sabia quem era. É um dos treinadores que mais deu errado nos Spurs. Teve uma passagem muito ruim, curta, no fim da década de 90. Enfim, é um cara que a torcida deve ter marcado como o pior treinador que a gente já viu. Por isso que eles cantam até o Christian Gross. Eu deixo para vocês, porque eu estou amando o Ange, o Big Ange Postecoglou. Cara, que história bacana, que história formidável esse novo Tottenham está apresentando pra gente, mesmo depois de perder o principal jogador da história recente do clube. São 4 vitórias e 1 empate nessas 5 primeiras rodadas, é o melhor início de um campeonato inglês do clube em 57 anos. É por isso que tem que se animar mesmo, cara. Beleza, briga pelo título é uma coisa muito distante, né? Não dá pra projetar, mas e aí? Deixa isso pra mim, sei lá, pra repórter, pra comentarista, enfim. Torcedor tem que se animar. Torcedor tem que se animar e fico feliz que o Andy não coloque muito freio nisso, né? Essa vitória, inclusive, foi a mais tardia da história da Premier League.
foi no minuto 105, portanto, né? Superando o próprio Tottenham, que virou uma partida no minuto 95 no ano passado contra o Leicester. Imagino que seja uma tendência, já que temos jogos mais esticados pela nova recomendação da arbitragem, isso aplicado não só aqui na Premier League. Lembrando que eu não vi a partida, mas, enfim, estudei tudo mais. Pelo que eu entendi, os 16 minutos de acréscimo foram muito bem justificados pelo antijogo praticado pelo Sheffield United, por mais que o treinador tenha reclamado depois da arbitragem, enfim. Cara, assim, pelo que me parece, esse foi um jogo exemplo do porquê essa nova instrução foi colocada em prática. E, sei lá, acho que é até bom para o futebol que o Sheffield United seja punido por isso no placar também. Passando para outro time sensação desse início da Premier League, Liverpool 3, Wolverhampton 1, ou melhor, Wolverhampton 1, Liverpool 3 e Mohamed Salah, cara. É impressionante como o Salah domina a arte de impressionar. Porque assim, você ficar impressionado, se a gente for olhar, né, para a palavra, sei lá, olhando tecnicamente para ela, você se impressiona com algo que te surpreende, nesse sentido da palavra, vai? Você não se impressiona com algo rotineiro, a não ser que seja uma rotina muito fora da curva. Então o Salah, ele quase que contradiz o verbo, né? Ele quase que aproxima a arte de se impressionar de uma rotina, de uma frequência, porque é impressionante o que ele faz, cara. Eu vi que tecnicamente não foi um hat-trick de assistências porque deram o último gol como contra, mas enfim, pro bem aqui do vídeo, foram 3 assistências do Salah. As 2 primeiras especialmente foram 2 assistências que ele tirou da coroa, que ele tira do nada para desafogar um jogo que era complicadinho para o Liverpool. A atuação do Liverpool melhorou muito no segundo tempo, é verdade, mas ela só foi desatando os nós por conta do Salah ter sido absolutamente decisivo. Primeiro tempo muito ruim do Liverpool, segundo apenas razoável, até o Salah começar a fazer o que, não sei porque eu me impressiono mais, mas sigo me impressionando, ele costuma fazer. Então a gente tem agora tecnicamente 4 assistências e 2 gols marcados em 5 rodadas. E apenas Thierry, atenção a esse dado, hein? Apenas Thierry Henry, com 206 jogos, chegou a 200 participações diretas em gol antes do Salah, pela Premier League. O Salah chega em 223 jogos, o Thierry chegou em 206. Cara, esse número é muito grande. É muito grande e traz pra gente o tamanho do Salah historicamente para a competição, para o futebol, para o Liverpool e tudo mais. Salah realmente é uma coisa inexplicável, e eu entendo quem defenda o Liverpool vender o Salah para a Arábia Saudita se a proposta for de 200, 250 milhões, porque realmente é muita grana para um jogador que já virou a casa dos 30, mas quem é que entrega essa frequência? Quem é que impressiona com essa regularidade? Quem é que coloca um jogo desse dentro do bolso, né? E tira essas assistências da própria coroa? Quem é que tem uma coroa para começo de conversa? Então, enfim, mais uma vitória que mostra a força desse Liverpool, apesar de, na minha humilde opinião, a gente ter visto alguns erros na escalação do Klopp, tá? Primeiro que tem um problema no elenco do Liverpool, que sem o Arnold, que se machucou antes da data FIFA contra o Aston Villa, sem o Arnold não tem ninguém, né, que faça o que ele faz agora, essa função especificamente, né, de lateral direito, subir para o meio com a bola, e o Klopp coloca o Gomes, cara. Será que não era melhor ter colocado o Endo? Será? Por mais que ele possa se sentir deslocado ali na lateral, não sei se ele tem essa velocidade, mas, cara, o Gomes... Ou então, volta para o esquema antigo, né? Porque o Gomes não tem esse cacoete de maneira alguma. Quanto menos o Gomes tocar na bola, melhor. Desculpa, mas é. Então, assim, ainda mais num setor tão congestionado quanto no meio-campo. Então, o Liverpool perdeu muito no meio-campo. Também, por exemplo, por ter o McAllister como titular. O McAllister estava claramente morto. Eu não sei por que o Klopp ele tratou como pesos e medidas diferentes os jogadores que voltaram das eliminatórias sul-americanas.
Dias e Darwin começando no banco, McAllister começando no time titular. Claramente o McAllister estava mal da perna. Lembrando que a Argentina jogou contra a Bolívia na altitude na terça-feira e tem todo o voo para voltar e tudo mais, enfim. Cada caso é um caso. Daqui a pouco falo do Álvares, por exemplo, no Manchester City, que foi diferente. Mas de qualquer forma a atuação do McAllister não foi legal. Não foi legal. E o Dias e o Darwin começaram no banco de reservas, né? O Wolverhampton, portanto, acaba punido por não ter aproveitado as chances que teve quando tinha algum controle do jogo no primeiro tempo, né? Claramente aquela chance flagrante do Matheus Cunha e mais uma boa jogada do Pedro Neto pela esquerda. Aliás, eu gosto muito do futebol do Pedro Neto, tomara que se mantenha bem fisicamente depois daquela grave lesão na temporada passada. O Matheus, ele perde um gol na pequena área, perde totalmente o tempo da bola e não teve nenhum desvio. Foi um erro dele mesmo de cálculo. Uma pena pro Matheus Cunha, que não começa tão mal a temporada assim. Então eu não acho que esse lance resuma o começo de temporada do Matheus Cunha, mas de fato é um lance feio. O Liverpool agora chega a 16 jogos seguidos sem derrota na Premier League. Terminou forte a temporada passada e começa forte essa temporada. É uma transição competitiva. Por mais que não tenha conseguido vaga na Champions, acabou ficando tarde para conseguir essa vaga no fim da temporada passada da Premier League. Parece que foi apenas uma temporada de hiato, hein? O Liverpool dá sinais que eu não soube interpretar antes. E eu seria maluco não muda de opinião com os fatos. E que bom que pelo menos por enquanto eu não sou maluco. Então eu mudo sim de opinião com a mudança dos fatos. E a mudança dos fatos me traz um Liverpool que pode não só brigar por vaga na Liga dos Campeões, como também pelo título. E seria uma delícia voltar a ter uma Premier League lá batendo 95, 96, 97 pontos, enfim. Briga pelo título, que ela exista mais uma vez. E seria bacana ver o Liverpool de volta a essa briga que vai ter, fatalmente, esse Manchester City. Vitória fora de casa contra o West Ham, 3-1. O sanguinário Manchester City, cara. O incansável Manchester City. O frio, calculista, o maior inimigo de qualquer secador. É impressionante, cara. E digo mais, é o maior estandarte do ateísmo no futebol mundial. Porque o secador começa a partida do Manchester City rezando para todos os santos e ele termina duvidando de qualquer força espiritual sobrenatural. Porque não dá, assim, era um jogo em que você poderia ver o Manchester City tropeçando e o West Ham começando a Premier League de maneira absolutamente fantástica, uma campanha histórica nas primeiras 4 rodadas, e mesmo jogando bem, você consegue ver que de fato o Manchester City está casas à frente, ocupa uma outra prateleira. É um Manchester City que mesmo tendo chances claras desperdiçadas, especialmente pelo senhor Erling Haaland, e aqui cabe um elogio, só não levanto porque vou fazer barulho pra caramba aqui, ao Areola, que faz um começo de temporada espetacular. Da última vez que comentei o West Ham aqui no canal, eu esqueci de falar do Areola. Ele impressionante esse começo de temporada do goleiro do West Ham. E já que eu estou falando de goleiro, também tiro meu chapéu aqui para a defesa do Ederson no segundo tempo, na cabeçada do Zuma. O Ederson pega muito bem, não é de hoje que o Ederson vem pegando muito bem, que está muito bem debaixo das traves também. Mas, cara, vencer esse West Ham não é moleza, ainda mais fora de casa, ainda mais nesse momento. E o City foi lá e fez como o matador que é. É impressionante, cara. É impressionante. Pelo que li e vi, tá? Ótimas atuações do Jeremy Doku, ele que faz um bonito gol e que poderia ter sido com outras 2 assistências se não fosse o Haaland. Se o Haaland não tivesse atrapalhado o Doku. Bom ver um ponta do Guardiola com mais liberdade num contra um, hein? Espero que isso não seja limado, né, com o passar do tempo. O Julián Álvares, que diferentemente do McAllister, parece que não sentiu nem um pouco a viagem, e ele jogou também 80 minutos contra a Bolívia como titular. Inclusive o Guardiola depois do jogo falou que o Álvares nesse momento é almost undroppable, o que é quase como se fosse um cara que é quase impossível de tirar do time titular.
Parabéns para o Julian por alcançar essa função de segundo atacante barra De Bruyne, na ausência do belga ali, para fazer companhia um pouco mais ao Haaland. Inclusive, a falta dele na trave foi um belíssimo lance. O City que não tem batedor de falta direto, né? Espero que o Álvares seja esse cara. E também li muitos elogios para a atuação do Walker, que recentemente renovou o contrato com o Manchester City. Falando rapidamente do Haaland, 9 chutes, 1 gol, 2 perdidos. 2 chances claríssimas perdidas dentro da pequena área. Impressionante. Imagina se a taxa de conversão do Haaland fosse ainda maior, né? Pelo menos ele ainda perde esses gols para dar algum verniz de competitividade para os prêmios de artilharia. E assim, o Haaland é um monstro, evidentemente, mas ele também é criatura desse monstrengo chamado Manchester City, que dá chances para o atacante se recuperar de atuações pouco inspiradas. É impressionante o que o Manchester City fornece de chance atrás de chance, atrás de chance, atrás de chance. O Haaland perdeu 2 contra o West Ham fora de casa, beleza, vamos te dar uma terceira. E aí de repente você converte. E foi isso que aconteceu. É o monstro e o monstrengo, né? A criatura e o criador, enfim, é um negócio impressionante esse Manchester City. O que não dá para falar do outro lado da cidade aqui de Manchester, do Manchester United, jogo que eu vi in loco, e não foi o jogo do Manchester United, foi o jogo do Brighton. Mais uma vez, né? 4ª vitória seguida do Brighton para cima do Manchester United dentro da Premier League. Algo que apenas Liverpool e Manchester City alcançaram na história da competição. O que o Brighton está fazendo de freguês desse Manchester United não é comum, especialmente para o Brighton. Mas não é fora da realidade, né? Eu lembro que até quando fui fazer minhas projeções, eu acho que eu previ um empate, porque também não estava tão otimista assim do Manchester United conseguir superar o Brighton logo de cara. Acabou que eu fui otimista demais com o Manchester United, porque foi um banho de bola do Brighton, com exceção dos 15 primeiros minutos. O United começa com ritmo lá em cima, o estádio, a torcida estava bastante presente, vocalmente falando, só que aí o Brighton abre o placar e aí é totó. Totó, passeio, e aí bota o Manchester United na roda com poucas exceções até o fim da partida. Poderia ter vencido por 4, 5, poderia ter sido uma goleada histórica do Brighton em Old Trafford para cima do Manchester United, cara. Antes de falar do Brighton, é difícil não chamar de crise o que acontece no Manchester United nesse momento, por mais que o Ten Hag tenha fugido dessa palavra na entrevista coletiva pós-jogo, e daqui a pouco eu trago um destaque dela. E é difícil também não direcionar críticas ao próprio Ten Hag. Eu entendo que o elenco esteja com desfalques que aí acabam fugindo do controle do planejamento do treinador, desfalques não apenas de ordem física ou médica, olha para o Antony, olha para o Sancho, mas de qualquer forma, quando você olha para tudo isso, né, esses casos extracampo, o Ten Hag, o time, esse começo de temporada, a situação da venda do clube, a família Glazer, cara, o conjunto da obra traz essa sensação de que o Manchester United não consegue se livrar dessa penumbra, dessa nuvem que não é a de chuva que geralmente está aqui em Manchester, que passeia pelos arredores de Old Trafford praticamente há 10 anos, desde que o Sir Alex se aposentou, cara. É impressionante como o clube, quando dá um sinal de que pode sair dessa penumbra, volta rapidamente. E aí são cenas que têm muita familiaridade com o que já aconteceu. É muito fácil o torcedor emburacar numa espiral de negatividade muito similar às dos últimos anos, né? E eu ainda acho que não é para tanto. Eu ainda acho que há pontos positivos desse trabalho do Ten Hag, e que eu imagino que é preciso dar tempo para ele mesmo, sabe? Assim, esse papo de pressão no cargo, demissão, eu acho viagem, tá? Vamos ver como é que essa temporada se desenvolve, como ela se desenrola, como que ela termina, como que vai ser a preparação da próxima, porque assim, é um treinador competente. É um treinador brilhante? Vamos esperar para ver. Por enquanto, há poucos elementos para afirmar isso.
É importante, até na crítica mesmo, né? Dar uma baixada de bola, que o Ten Hag ele tem demonstrado algumas fragilidades, como por exemplo, ele muda o esquema para enfrentar o Brighton, ele coloca um losango no meio campo, ficou muito claro isso, né? O Casemiro de um lado, o McTominay na direita, o Eriksen na esquerda e o Bruno Fernandes mais espetado no ataque. E foi um passeio do Brighton. É muito fácil quebrar as linhas do Manchester United. É muito fácil atacar o gol do Onana e é muito fácil marcar gols nesse time do Manchester United. Foram 10 sofridos nos últimos 4 jogos, cara. Isso não é normal. Independentemente dos desfalques, tá? Independentemente dos desfalques. De pontos positivos, eu gostei da atuação do Reguilon, da estreia dele. Achei o Dalot bastante decente na direita. E principalmente vi uma projeção interessante para futuros diálogos entre Rashford e Højlund. Não sei se esse 4-4-2 ele vai ser utilizado em outras instâncias, mas essa proximidade dos dois acho que depende um pouco de esquema, né? Pode ser o Rashford na esquerda e o Højlund no centro, que o Rashford sempre tem liberdade para se aproximar do centroavante. O Rashford, ele teve uma atuação ok, ele está segurando muito a bola, né? Ele poderia ter passado para o Højlund em 1 ou 2 oportunidades, não é o primeiro jogo em que ele segura a bola um pouco para além da conta, mas eu acho que houve uma certa química ali, uma faísca de química, que pode render lucros para esse time do Manchester United futuramente. Foi apenas o primeiro jogo, lembremos. O Højlund estreia como titular pela primeira vez. Ele é substituído. O Ten Hag lembra da lesão nas costas e ele não aguentaria um jogo inteiro, mas o Ten Hag foi vaiado pela torcida do Manchester United por conta da substituição. Não sei se foi tanto por tirar o Højlund, acho que sim, mas também um pouco por colocar o Martial. A torcida já não tem paciência e eu entendo muito bem por quê. E outro ponto, eu vi circulando na internet um vídeo com a torcida cantando Viva Ronaldo. Não foi Viva Ronaldo, tá? Esse vídeo que está circulando, ele claramente foi editado com áudio antigo. Eu estava no estádio, eu não tenho por que mentir aqui. É a música do Garnacho. O Garnacho ele estava aquecendo, a torcida do Manchester United canta Viva Garnacho, Viva Garnacho. Uma adaptação da música linda feita por Cristiano Ronaldo. E depois que o Garnacho entrou, essa música parou de tocar. Era para pressionar o Ten Hag a colocar o Garnacho. Também não entendi porque ele demorou tanto. Só colocou aos 35 minutos, né? Do segundo tempo, tanto o Garnacho quanto o Pelistri. Passando rapidamente para o Brighton, antes de voltar no Ten Hag, cara, o trabalho do Roberto De Zerbi, mais uma vez, enfim, quem acompanha o canal aqui sabe o quanto que eu sou apaixonado pelo trabalho do De Zerbi. Inclusive consegui perguntar para ele na entrevista coletiva sobre o João Pedro, que aliás entrou e marcou um bonito gol na primeira finalização e única que ele teve na partida. Teve a estreia do Ansu Fati, perdeu um gol cara a cara com o Onana, mas jogou bem no geral. Foi uma boa estreia do Ansu Fati, entrando no segundo tempo. E tivemos uma atuação interessante de um jogador que eu não conhecia, tá? Acho que se fala Simon Adingra ou Simon Adingra. Enfim, eu acho que é Simon Adingra porque ele é da Costa do Marfim. Ele tem 21 anos, foi comprado pelo Brighton em 2022 por 6 milhões de libras de um clube dinamarquês. E ele passou a temporada passada emprestado para o clube belga Union Saint-Gilloise. Gilloise, estou falando tudo errado, né? Union Saint-Gilloise. E ele termina a temporada com 15 gols e 12 assistências. E contra o United ele já deixou uma assistência para o primeiro gol, para o gol do Danny Welbeck, lei do ex, revelado na base do Manchester United. Enfim, o Simon, vou chamá-lo assim então, ele deixou boas impressões, é um cara pra gente ficar de olho. Eu fiquei assustado quando eu vi os números dele na temporada passada, por mais que tenha sido na Liga Belga. É um jovem e pode ser mais um desses achados do Brighton. Pega por 6 e vende por 150, né? Daqui a pouco. Enfim, voltando pro Ten Hag, e eu trago uma parte da entrevista coletiva, porque eu que gravei. Eu queria trazer mais entrevistas de outros treinadores, como por exemplo as aspas que eu li no começo do vídeo do Andy, por exemplo,
Mas eu não posso, porque não foi eu que gravei e aí alguém derruba o vídeo, sabe? Mas como eu gravei, eu trago do Ten Hag aqui. Eu achei o Ten Hag perdido. Achei o Ten Hag perdido na entrevista coletiva. Por exemplo, ele achou que a atuação do Manchester United foi boa. But I think today as well, we played well. First half, if you analyze that first half, it's crazy. I think we started well. We created chances. And on the second attack from them, and the first chance, it's in. And then we have to do better to deal with that setback. Then we find ourselves in the game. We score the equalizer, but then, that is disallowed. Inclusive depois ele falou um negócio, o Brighton também gastou dinheiro, não foi só a gente. Olha aí na tela. Olha quanto que custou essa escalação do Brighton, que entrou desfalcado também, tá? Não tinha o Solimat e não tinha o Estupinhan. Olha quanto que custou essa escalação do Brighton. Então assim, o Ten Hag ele tá se perdendo um pouco, reclamando da arbitragem demais, elogiando atuações, pelo menos essa eu não vi espaço para elogios. A do Arsenal eu até vi, tá? Contra o Arsenal, mas essa não. E o próximo adversário é o Bayern de Munique, na Alemanha. O Bayern de Harry Kane com essa defesa. Vamos ver. Passando para outros jogos, mais uma virada nos minutos finais nessa rodada e nesse sábado de Premier League. Aston Villa, hein? 3-1 para cima do Crystal Palace, a força do Villa. De um Villa que tem no Douglas Luiz o melhor jogador desse começo de temporada. Torcedor do Villa, se eu estiver errado, por favor me corrija, mas eu acho que eu não tô. O Douglas que marcou o gol da virada de pênalti, mas não foi só isso. Ele, se não me engano, é o primeiro de passes da equipe nesse começo de temporada, é o que mais toca na bola, é o que mais retém a bola, é o que tem mais acerto de passes. Então assim, o Douglas Luiz faz o time girar e começa muito bem a temporada. E que bom que está cobrando pênaltis para aparecer um pouco mais nas manchetes também, que a gente sabe que esse é o caminho mais curto. O Diaby também está muito bem, fez um gol que foi anulado, bem anulado, né? Mas por centímetros ele estava impedido, mas deixou uma assistência, mais uma participação direta em gols do Diaby, que tem se mostrado na prática uma das melhores contratações desse começo de temporada na Premier League. O Zaniolo tendo a primeira chance dele no time titular, estou interessado para ver a progressão dele, que se mantenha saudável com a camisa do Aston Villa. E tem o John Duran, hein? Atacante colombiano de 19 anos que veio da MLS no meio da temporada passada, portanto no começo de 2023, e já marcou o terceiro gol nesse início de temporada, marcou um golaço, hein? Marcou um golaço o colombiano John Duran, atacante do Aston Villa, atacante reserva, mas que tem entrado muito bem. O Villa que chega a 9 vitórias consecutivas dentro de casa na Premier League, empatando um próprio recorde que vem desde 1990, portanto antes do campeonato inglês se transformar em Premier League, né? Então um recorde dentro da Premier League, mas empata com um recorde histórico dentro do campeonato inglês. Olho nesse Aston Villa, estamos de olho porque eu, inclusive, fui ousado e coloquei o Villa brigando por vaga na Liga dos Campeões. Veremos. Passando rapidamente pela vitória do Newcastle contra o Brentford, 1-0, vitória feia, hein? O Newcastle consegue encerrar uma sequência de 3 derrotas consecutivas, mas as sensações não são muito boas, tá? Não são muito boas, não. Vamos ver como que vai ser agora esse ajuste de foco para o grande sonho se concretizando tão rapidamente, quer estar na Liga dos Campeões, e pega na Itália um Milan que vem de um atropelo sofrido no Clássico de Milão. 5-1, vitória da Inter para cima do Milan. Então o Milan em absoluta crise recebe esse Newcastle sonhando dentro desse grupo da morte que, enfim, tem mais gente chegando morta do que viva, né? O Dortmund tá mal, o Newcastle tá mais ou menos, o Milan tá muito mal, quer dizer, vem de um atropelo. E o PSG que parece estar surfando numa onda própria, mas enfim, é a liga francesa de um time que detém 20% da folha salarial de toda a liga, né? Então tem que relevar. Mas enfim, atuação trágica do goleiro Flecker, hein? Do Brentford. Eu não entendi o gol anulado, não teve nada em cima do Flecker pro gol do Callum Wilson ser anulado. E o pênalti foi todo dele, né? Um pênalti que a bola sai da área de fundo, ele faz o pênalti que não tinha nenhum motivo para fazê-lo, enfim. Uma atuação juvenil desse goleiro que realmente foi muito mal. E atenção para o Callum Wilson, chega a 14 gols nos últimos 17 jogos que ele esteve em campo pela Premier League. Fala-se pouco do Wilson, mas é um cara que, pelas beiradas, ele vai beliscando gols pelo Newcastle,
um pouco de protagonismo, mesmo saindo muito do banco de reservas, e também um plural de convocações para a seleção inglesa. E aí eu vou fechar rapidamente com os 2 jogos desse entediante domingo. Nossa senhora, hein, minha gente? Desculpa, torcedor do Chelsea, desculpa, torcedor do Arsenal, do Everton, do Bournemouth, mas pelo amor de Deus, tem horas que o futebol te toma e te deixa migalhas em troca. E hoje foi um dia desses. Começando pelo 0-0 entre Bournemouth e Chelsea. Primeiro comecei achando estranho o Gallagher ser capitão, cara. Ele estava quase sendo negociado pelo clube, tudo bem, é da base, mas estava quase sendo negociado pelo clube agora na janela de transferências. É jovem, não tem tanto tempo assim como titular. E é capitão à frente, por exemplo, do Thiago Silva. Achei estranho. É um Chelsea que entrega mais uma atuação entediante e com um festival de gols perdidos, frente a diversos problemas, né? Primeiro, 12 desfalques agora, né? Por diversos problemas médicos e físicos. Dessa vez o Madueke não pôde jogar, o Caicedo voltou da data FIFA com uma pancada no joelho, também não pôde jogar, e aí são os seus outros 10 que estão fora, mais do que uma escalação completa que o Chelsea não tem à disposição. Segundo, é um excesso de juventude, né? O time não consegue clicar, somando desfalque com juventude, buscando experiência. Por exemplo, dos jogadores do banco hoje, 6 nunca tiveram um minuto na Premier League. É complicado. Soma-se aí só o fato de ser um treinador novo, ainda conhecendo o grupo e mudando um pouco o plano, né? Começa com uma formação na pré-temporada e agora vai utilizando outras formações, jogadores fora de posição. Hoje foi o Cowell jogando como ala esquerdo, tendo o Chilwell no banco. Não entendi muito bem o que o Pochettino quis fazer, e acho que a torcida também não. E ele não consegue controlar, por exemplo, o festival de gols perdidos, cara. Só hoje teve uma chance do Gallagher dentro da área que o Neto defendeu. Teve uma falta do Sterling linda, que bate na trave e não entra. Teve uma trave também do Jackson no primeiro tempo. O Jackson que tá passando por uma fase meio Richarlison, né? Precisa de um gol para dar uma desencantada, porque tá realmente difícil defendê-lo. E olha que eu gosto dos sinais que ele dá, mas tô começando a ficar um pouco um pouco desconfiado e achando que tomara que o Broja ele volte logo para, enfim, né, tirar um pouco essa carga toda nos ombros do Jackson. E assim, a gente pode enumerar problemas aqui desse Chelsea, e elogios ao Bournemouth também, tá? Que é um time, o osso um pouco duro de roer. Teve a própria chance no segundo tempo, com o Solanke dando uma caneta dentro da área e finalizando para a boa defesa do Sanches. Boa atuação do Sanches, inclusive. Goleiro que veio do Brighton. Mais uma grana colocada do Chelsea para o Brighton. E é isso que eu quero falar, cara. É impossível, desculpa, torcedor do Chelsea, é impossível não olhar para tanta grana que foi colocada desde a chegada da nova gestão. É 1 bilhão de libras. É muita coisa, cara. Então, assim, por mais que beleza, juventude, novo treinador, 12 desfalques, é muito difícil você ter paciência depois de gastar muito dinheiro, porque a grana, ela não compra paciência. Pelo contrário, a grana compra pressa. Um dos efeitos colaterais de investir muito dinheiro é que isso traz uma pressa. Traz uma sensação de urgência. Pô, gastou tanto, como é que não estamos vendo nada? Ou quase nada. E é isso que o torcedor está vendo. Está vendo quase nada dentro de campo. Está vendo muito pouca coisa clicando. Então, assim, não adianta. Não adianta desvincular. Por mais que eu entenda que seja uma temporada de transição, é preciso enxergar uma faísca, né? Algo que você pense, aqui é o caminho. E eu não estou vendo muito isso no Chelsea. Não estou vendo muito isso no Chelsea. E aí outro jogo meio chato do dia foi a vitória do Arsenal para cima do Everton. Obrigado, Leandro Trossard, por trazer um gol para esse meu domingo de Premier League. Porque realmente, cara, foi duro. Foi duro. O Everton não conseguindo trocar 3 passes. É impressionante como o time desse Everton é ruim. Que atuação frágil, feia desse Everton. E o Arsenal criando muito pouco, aí consegue no primeiro tempo marcar um gol com o Martinelli, um bonito gol na bochecha da rede,
mas acabou que foi um impedimento bem marcado, né? Porque a regra fala de um corte deliberado, de uma intenção de participação, porque a bola bate no Beto, atacante do Everton, e sobra para o Nketiah, que estava em posição de impedimento, mas a arbitragem interpreta, por meio da regra, que foi um toque involuntário do Beto, e eu concordo com essa leitura, tá? De qualquer forma, foi um lance infeliz para o Martinelli, porque ele tem o gol anulado e depois sai machucado. Espero que não seja nada grave, porque o Martinelli, até aquele momento, era o jogador mais participativo, que tinha mais tocado na bola em todo o jogo, por exemplo. E é um dos principais jogadores desse Arsenal, que concentra muito os ataques pelo lado esquerdo e concentrava mais uma vez, já que o Saka tem sido um pouco mais tímido nessas últimas partidas. O Arsenal, que entra em campo com algumas mudanças importantes. O Ramsdale foi para o banco de reservas e o Raya, que veio do Brentford, foi o titular. O Arteta justificou falando que é a rotação mesmo, ele vai rodar aquela posição como roda outras no elenco. Eu ouvi sobre isso uma opinião muito interessante do Peter Schmeichel, goleiro histórico do Manchester United, falando que ele acha que a única posição do campo, do time, que não pode entrar no sistema de rotação é a do goleiro, porque o goleiro precisa de certezas e não de dúvidas. E isso me pegou, acho muito interessante. O goleiro ele não pode jogar com a dúvida de que ele pode perder a posição para o jogo seguinte. Ele tem que ter a certeza, ele tem que ter a estabilidade, porque é uma posição de risco 100. E você não quer criar mais uma camada de risco na cabeça do seu jogador. Então, assim, não sei se é a melhor tática. Tem dado certo para o Brighton, por exemplo, né, que também tem feito isso. O De Zerbi também roda ali a posição. Enfim, tivemos a entrada do Fábio Vieira na posição do Havertz. Atuação ok apenas do português, não achei nada demais. E o Nketiah, à frente do Gabriel Jesus, me surpreendeu também a opção do Arteta. Enfim, tivemos no segundo tempo o gol do Trossard, que entrou na vaga do lesionado Gabriel Martinelli, numa triangulação interessante do Odegaard no escanteio curto, para o Saka, que deu assistência para o Trossard e nos tirou desse tédio de domingo, que foi um contraponto, né? A festa, o festival de gols e de viradas e de emoções que a gente teve no sábado de Premier League. É isso, minha gente. Obrigado pela companhia. Falei a beça aqui, né? Falei a beça. E falarei muito mais ainda nessa semana, porque temos muitos vídeos pela frente. A Liga dos Campeões está de volta. Na terça-feira eu cubro Manchester City e Estrela Vermelha. E na quarta-feira eu volto, depois de tanto tempo, para o Emirates Stadium. Vou cobrir Arsenal e PSV. Vamos que vamos. Semana de Champions. A Champions está de volta e eu estou muito feliz com isso. Tchau, tchau.